quero saber se você acredita, se acredita, qual que seria uma possível saída para essa crise político-social que o país vive hoje? Cara, eu não, sinceramente, a curto prazo, eu não vejo muita saída, né? A gente tem um Congresso Nacional extremamente conservador, a gente tem uma presidenta que foi afastada numa movimentação extremamente antidemocrática, a gente tem uma população despolitizada, extremamente confusa e indignada com razão, né? A gente tem uma periferia e setores da sociedade que são setores que tiveram uma melhora de vida nos últimos 13 anos, que se sentiu afetada nesse momento, porque perdeu algumas conquistas e uma polarização grande, né? O que gera um quadro extremamente delicado, extremamente complexo, e que a curto prazo eu não vejo realmente uma situação que venha a resolver o problema e tal. Eu acredito que agora é o momento a gente tem que defender a democracia, a gente tem que lutar para que a presidenta Dilma retorne ao seu posto, que é o posto que ela tem por obrigação e por direito, né, conquistado pelos 54 milhões de votos que ela recebeu. E aí, na minha opinião particular, eu acredito que ela deveria fazer um plebiscito e ouvir a opinião do povo, se vale a pena ou não fazer novas eleições presidenciais, porque a gente sabe que se fossem eleições gerais o Congresso Nacional não permitiria, né? Mas talvez uma eleição presidencial possa gerar um outro cenário, com uma outra forma de abordar, para que a gente pudesse apaziguar um pouco os ânimos das pessoas e discutir essa crise política sem afetar tanto o país como está sendo afetado. É óbvio que essa crise toda que a gente está vivendo econômica, ela é fruto também, né, além dos problemas que a gente tem externos, dessa crise política que foi agravada por um terceiro turno de setores da classe política que não conseguiram, enfim, ganhar nos votos e aí foram resolver no tapetão. Dentro desses últimos 13 anos que se passaram, você consegue enxergar um momento específico que a classe política progressista falhou, que a esquerda, de uma maneira geral, falhou desses últimos 13 anos, de 2003 para cá? Bom, a gente primeiro tem que analisar que o regime que foi adotado, que é o regime que a gente tem hoje, é o presidencialismo, né? E a gente percebe que o Lula, na época que entrou no governo, ele não tinha maioria no Congresso e adotou um regime presidencialista de coalizão, que é um regime extremamente perigoso, né? Porque tem que se fazer alianças com setores que são conservadores e que cobram um preço caro, como é o caso do PMDB nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que naquele momento foi necessário, né, fazer, de alguma forma, pragmaticamente falando de política institucional, essas alianças. Mas se essas alianças não foram, ao longo de todo esse período, formando, né, de alguma maneira, uma base social, principalmente, desses setores que tiveram melhoras de vida, para que eles pudessem interferir politicamente nas sequências, né, de eleições que nós tivemos, porque Lula entrou, depois se reelegeu, depois Dilma entrou e depois se reelegeu. Então, nesse tempo todo, era para ter sido feito alguma movimentação política para poder fortalecer a base dentro do Congresso Nacional. E isso não foi feito, né? Então, por aí eu já acho que houve um grande... Se não foi um erro, foi um desleixo. Ficou muito preocupado com a questão do executivo e esqueceu a questão do legislativo, que é fundamental para se governar um país como o Brasil. Eu acho que a comunicação também falhou. Eu acho que a comunicação do PT e da esquerda, de modo geral, é uma comunicação difícil. Dificilmente consegue falar para fora da bolha, né? Da bolha da militância, da bolha dos movimentos sociais, da bolha dos movimentos estudantis, da bolha que é a esquerda para a esquerda, né? A gente sabe que o Brasil tem uma característica que é uma característica de um país que não é ideologicamente posicionado, ou seja, a grande maioria não tem uma ideologia, se diz a partidária, a política, até certo ponto, né? E é uma massa manobrável de centro, que tem interesses tanto relacionados à esquerda, quando se diz respeito a serviços de saúde, de educação e questões públicas onde o Estado tem que estar presente, mas também tem interesses ligados à direita, quando quer que o mercado de alguma maneira seja um pouco mais livre, que a interferência do Banco Central seja menor, que a economia seja privilegiada para poder, de alguma maneira, agradar os mercados externos e internos, né? Então eu acho que teve uma série de questões. A gente não foi fazer uma revisitação da questão da dívida pública para saber aonde que esse dinheiro estava indo.
Eu acho que a falha da comunicação, eu acho que a falta de comunicação com essas classes que conseguiram subir na pirâmide social e que não desenvolveram uma consciência de classe, né? Eu acho que teve a questão da corrupção, sim, que é uma questão que tinha que ter sido feita uma autocrítica, que tinha que ter sido colocada em discussão e tinha que ser, de alguma maneira, sinalizada para a sociedade que era uma preocupação, porque todo mundo que votou no PT votou acreditando que o PT não ia se misturar nesse sistema podre. Não houve uma reforma política, não houve uma reforma tributária, não houve como é que se diz, uma democratização da mídia. Quer dizer, se confiou demais na questão dos grandes veículos de comunicação e aí se danou porque tipo, os veículos de comunicação não trabalham para regimes progressistas, trabalham por interesses próprios, interesses maiores, né, inclusive externos. Então, cara, eu acho que teve muito erro. Eu acho que a conta está vindo agora porque esses erros foram caros. Mas ainda assim, tivemos muitos avanços também. E esses avanços não podem ser ignorados e a gente não pode perder esses avanços permitindo que uma classe conservadora assuma o poder e tente reverter, na verdade, a situação que não conseguiu reverter nas urnas de uma maneira tão indelicada com a democracia. Daqui 6 meses a gente se forma em jornalismo, cara. Então, possivelmente seremos funcionários ou não, o que se chama de grande mídia, ou mídia alternativa. Então, eu queria que você fizesse assim, uma breve análise de como que a grande mídia, principalmente, tem se comportado por trás de todo esse cenário que está acontecendo hoje no Brasil. Bom, a gente entende que são praticamente 6 ou 7 famílias, talvez menos, talvez um pouco mais, que dominam mais do que 70% das comunicações no Brasil. Então, sem comunicação democrática não há democracia. Né? Se a informação não está circulando de uma maneira democrática, fica uma ditadura de conhecimento e de informação que faz com que a população tenha uma opinião única, exclusiva, formada e difícil de reverter. Né? Então, acredito que a internet hoje é o veículo de comunicação mais democrático, do ponto de vista de que, se trabalhado bem, né, se trabalhado de uma maneira bem feita, com os investimentos corretos, da maneira adequada, é possível se traçar uma narrativa de equilíbrio, ainda que seja um monopólio muito grande, o monopólio da comunicação de massa no Brasil. Mas a gente vê que há já um equilíbrio, tanto que a gente consegue reverter situações que há tempos atrás jamais conseguiriam ser revertidas, como a própria situação que a gente está vivendo agora, né, onde houve um golpe branco, um golpe que eles chamam de golpe suave, e que ficou já claro para muita gente que esse golpe aconteceu. Inclusive, setores da mídia apoiaram essa mobilização, essa movimentação, e agora estão pagando o preço, né, de ter que, de alguma maneira, se ajustar a esse novo discurso, porque lá fora já foi visto, já foi uma coisa que repercutiu internacionalmente e que está ficando feio para quem trabalhou em relação a esse movimento. Né? Mas eu assim, acredito que a grande chance da gente conseguir mudar essa situação, além de esperar, né, que exista um debate sobre essa questão no Senado, no Congresso Nacional de modo geral, que eu acho improvável, é o fortalecimento das mídias alternativas. Quer dizer, é de alguma maneira fazendo com que essas mídias possam alcançar cada vez mais pessoas e a internet também chegue a mais pessoas, porque quanto mais a gente tiver a informação livre circulando, mais difícil vai ficar de manipular a população. Fazendo uma breve curva agora, recentemente o mundo se chocou com um caso que aconteceu aqui no país, cara. Que foi, na verdade, foram 2, né? Que foi um estupro coletivo no Rio de Janeiro e um no estado do Piauí, se eu não me engano. Paralelamente a isso, a gente vive um tempo onde racismo e homofobia dão as caras nas redes sociais. Então, eu queria saber o que a gente, pelo menos se nos autodenominamos heterossexuais, homens e brancos, como que a gente pode fazer para colaborar com essa luta contra a homofobia, cultura de estupro e misoginia, de forma geral, essas coisas que assolam. Assim, a homofobia, o racismo, a misoginia, a xenofobia, todos esses fatores, eles sempre estiveram presentes dentro da sociedade brasileira, né? O mito do brasileiro cordial, né, já mostrava que o brasileiro, de certa forma, é um povo que de cordial tem muito pouco. Né? A gente é fruto de uma colônia de exploração, né, que tem a sua cultura toda intrínseca dentro de uma série de raças e de países, né, que colonizaram o Brasil, que vieram para cá e que fizeram essa miscigenação que a gente tem aqui.
A grande maioria do povo é negro, a grande maioria hoje no Brasil são mulheres, e a gente tem um cenário extremamente fora desse contexto. Né? Os casos de racismo que tem na rede, os casos de machismo, de essa coisa da cultura do estupro e tudo mais, está vindo à tona porque há uma movimentação, né, dentro das próprias redes sociais para se fazer disso uma maneira de discutir o assunto. Porque até bem pouco tempo atrás não se discutia esse assunto de forma tão clara. Né? Então é importante que a gente pense também aonde que a gente está, de alguma maneira, colaborando com esse tipo de cultura. Né? Isso faz com que a gente desperte para determinados comportamentos que são nossos e que são culturais e que a gente às vezes nem percebe que está reproduzindo e que agora a gente tem que tentar ter um pouco mais de atenção com relação a essas questões. Então eu acho que a movimentação feminista é importante, eu acho que a movimentação do movimento negro é importante, acho que a movimentação em relação a todos esses temas que são discutidos são importantes, porque há um crescimento do conservadorismo muito grande, as pessoas perderam a vergonha de demonstrar isso publicamente. Antigamente demonstravam só nos seus círculos de amizade, olhe lá, e hoje a gente percebe que elas se sentem confortáveis para poder se manifestar de uma maneira extremamente perigosa, fascista e extremamente, eu diria até, que pode causar danos sérios à nossa democracia e aos futuros cidadãos brasileiros que vão ter que conviver com esse cenário. Eu sei que o Detonautas, não só o Detonautas, principalmente você, mas também o Detonautas, vem adotando muitos meios de se comunicar com o seu público diretamente pelas redes sociais. O que a internet, o que as mídias sociais, de uma maneira geral, trouxeram de positivo e de negativo, assim, artisticamente falando, hoje? Bom, se não fossem as redes sociais, a gente já teria desaparecido, porque a gente sofre um bloqueio já há algum tempo muito grande, tanto por parte de algumas rádios, de algumas TVs, e isso dificulta o acesso ao grande público, né? Então, se não for a rede social, se não for a internet, realmente fica complicado trabalhar. Mas a gente procura não estabelecer intermediários, quer dizer, falar diretamente para o nosso público, seja através do canal do Facebook, seja através do Twitter, do Snapchat, das ferramentas que são colocadas à nossa disposição. Né? Eu acho que isso é uma forma de você, de alguma maneira, driblar qualquer tipo de censura, ou qualquer tipo de boicote, ou qualquer tipo de tentativa de calar a voz, não só a minha voz como artista e como cidadão, mas da banda também, que tem as suas questões e tem as suas músicas e aborda de maneiras, às vezes, um pouco diferentes do que o mercado está exigindo. Quer dizer, há um mercado que exige uma roupagem que às vezes não é a roupagem que a gente está a fim de oferecer. Né? Então, acredito que seja fundamental que a gente trabalhe muito bem essas mídias, e eu tenho esse cuidado de trabalhar essas mídias de uma forma muito intensa para que a gente possa, de alguma maneira, desconstruir, e já está sendo desconstruído não só por nós, mas pelo próprio sistema, ferramentas para chegar ao público. Né? Quer dizer, hoje você vê que a televisão vai buscar no YouTube as pessoas que estão ali fazendo de alguma maneira uma movimentação grande. A televisão vai se pautar pelo que está sendo pautado na internet. Então a gente já subverteu. Agora falta um pouco mais para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas pelo Brasil, porque a gente sabe que a internet ainda não é uma ferramenta democrática do ponto de vista de que não é todo mundo que tem acesso à internet ainda. Mas quando tiver, aí eu posso falar categoricamente que eles vão ter que se dobrar para conseguir reverter essa situação. Saber se esse impacto que você causa por meio de um celular alguma vez já te deixou amedrontado, já te deixou intimidado, já te deixou confuso, já te deixou com medo, ou não, se você sempre tratou isso de forma natural, você sempre peitou as consequências que as redes sociais podem trazer para você. Lógico que você lidando com milhões de pessoas, você está sujeito a passar por questões delicadas, né? E eu tenho consciência disso. Já passei por questões bem delicadas, já passei por ameaça à minha família, ameaças aos meus filhos, questões que eu tive que recorrer à justiça, questões que eu tive que recorrer às autoridades competentes para poder resguardar, né, a minha família e a mim mesmo. Né? E eu acho que tudo isso passa também pelo fato de que você está tocando em assuntos que são delicados, que mobilizam muito a opinião de muitas pessoas e pessoas poderosas, inclusive. Né? Então, óbvio, hoje qualquer coisa que eu coloque na internet, ela gera alguma repercussão. E eu tenho que saber lidar com essa repercussão.
tem muitas páginas, né, que usam muito o meu nome, por exemplo, para conseguir alcance, para conseguir visualização, para conseguir likes, e eu acho que isso faz com que se movimente também muita mentira, muito boato, muitas coisas que me incomodam, que eu me sinto incomodado, óbvio, e que eu procuro tentar agir dentro da justiça, que é o caminho que eu tenho para poder agir. Né? Quer dizer, se o cara faz uma acusação, se o cara faz uma colocação, uma ameaça, alguma coisa, eu vou procurar os meus direitos pelo viés que é o que me é permitido, né, tanto legitimamente através da Constituição, quanto pelo Código Penal, que prevê punições para quem pratica determinados crimes. Né? Então eu acho que é isso, você tem que saber que quando você está ali aberto a colocar as suas críticas, muitas pessoas vão te criticar também, você tem que saber lidar com isso. Né? Eu trabalho bem as críticas dentro de mim, me sinto, como todas as pessoas, às vezes apequenado, angustiado e tudo, mas também tenho o meu mecanismo de autoproteção que me faz levantar e seguir em frente e continuar acreditando que o caminho é fazer o que eu faço e da forma como eu faço, respeitando as pessoas, respeitando os caminhos, mas acima de tudo sem temer o fato de que a gente tem que se posicionar em momentos importantes, porque não cabe a mim o muro, ou não cabe a mim uma posição que não seja a posição que vai me deixar dormir tranquilo. Né? Ainda que eu sofra e que a banda sofra também as consequências disso, com boicotes, com censuras, com macartismo clássico, né? Que é tipo te bloquear pelo teu lado financeiro, quer dizer, atrapalhar teu trabalho, interromper o fluxo do teu trabalho, quer dizer, fazer com que você não consiga chegar até as pessoas. Mas eu acho que é uma fase e a gente vai ultrapassar essa fase e vai sair maior dela. Então acho que é isso. Então beleza. Valeu. Falou, rapaziada. Valeu. Valeu, mano. Vou lá que a galera já tá super atrasado. Obrigado. Depois você passa aí.